Então, você já se sentiu assim? Você já sentiu como se a vida fosse cobranças, como se a vida fosse só imprevistos, como se você não tivesse controle da sua vida, como se os relacionamentos fossem tensos, né? Você já parou para perceber que muitas vezes você se questiona assim, bah, mas que vida é essa? Minha vida é só isso? É cobrança, é problema, é tensão, é estresse, é problemas de saúde, é problema financeiro, né? E quando a gente para pensar em 24 horas no nosso dia, nem é tanto assim. Muitas vezes a gente para pensar em apenas 24 horas do nosso dia, a gente acaba pensando mais em problemas, mais em tensão, mais em estresse. A gente quer mais se desligar, né? A gente quer mais ter uma vida diferente. Muitas pessoas estão nesse movimento de achar que a vida é problemas, é tensão, é problemas dos relacionamentos, é problema financeiro, é dúvidas, é incerteza quanto ao futuro. Então, apesar de ser um momento muito ruim, um momento muito complicado, é um momento muito bom para a gente encontrar nossa missão de vida. Porque apesar da crise, apesar de todas essas dificuldades que nós estamos vivenciando, se você parar para pensar, já tinha algumas coisas que não estavam boas na sua vida antes. Claro que agora piorou, agora potencializou, né? Então, se você parar para pensar um pouquinho em sua vida, por mais que você tenha problemas agora, complicações, tenha incertezas, inseguranças, dúvidas, com certeza antes a sua vida não era um mar de rosas. Por quê? Porque a gente não aprende a viver nossa missão de vida. Então eu vou falar um pouquinho sobre isso, eu vou falar um pouquinho sobre o que não é missão de vida, porque como é um tema ele é muito importante, né? E ele é muito, a gente tem pouco acesso, a gente aprendeu muito pouco sobre isso. Primeiro eu quero desmistificar, tirar umas ideias equivocadas em relação a isso, para depois a gente conversar mais sobre isso, certo? Então o que eu queria saber de você? Primeiro, já se perguntou algumas vezes assim, ai, será que minha vida é só isso? Será que minha vida não tem sentido? Qual é o sentido da minha vida, né? Você já sentiu um vazio? Já sentiu falta de alguma coisa que você não sabe o que é? E fica sempre uma incógnita, fica um ponto de interrogação, né? E daí você olha para sua vida e pensa assim, bom, mas pô, eu sou uma pessoa legal, eu sou uma pessoa que quer um monte de coisa boa, eu sou uma pessoa que eu faria muita coisa pelo mundo, pelos outros, né? Mas é sempre a mesma coisa, é sempre os mesmos problemas, é sempre as mesmas limitações e eu não consigo sair muito do chão. Você já chegou nesse momento, né? Você já teve esse tipo de pensamento, de questionar mesmo se sua vida é apenas isso que você vê no dia a dia? Esse é um questionamento muito bom, porque ele é um sinal que você realmente, mesmo às vezes sem saber o que é a missão de vida, você está querendo ir em direção à sua missão de vida. Porque um dos primeiros pontos que eu já comunico para vocês é que missão de vida é o que dá sentido para a nossa vida, certo? Então, o que não é missão de vida? Quando a gente fala, vamos falar de missão de vida, o que as pessoas dizem? Missão de vida é ser bem-sucedida no trabalho. Missão de vida é ser um ser humano melhor. Missão de vida é cuidar da natureza, é cuidar dos outros. Ou às vezes, missão de vida é algo a nível espiritual. Você pensa assim, não, é ter uma religião, é fazer o bem. Gente, nada disso é missão de vida. O que você acha que é missão de vida? E não tenha medo se você não sabe o que é. Né? Não tenha vergonha de não saber, porque realmente a gente dificilmente aprende o que é missão de vida. Quando as pessoas dizem assim, ser um bom profissional, ter uma carreira é minha missão de vida. Não, isso é uma vocação, isso é uma forma de ter uma garantia financeira, isso não é missão de vida. Minha missão de vida é ser um ser humano melhor. Não, ser humano melhor todos nós temos que ser. Né? A vida no planeta depende disso, e a gente está vendo isso agora, que todos dependemos de todos. Minha missão de vida é cuidar da natureza. Não, todos temos que cuidar da natureza porque a nossa casa é a natureza. Minha missão de vida é cuidar dos menos favorecidos. Não, todos nós temos a obrigação de ajudar quem precisa. Vocês estão conseguindo entender que o que a gente aprende como missão de vida são coisas que todo mundo deveria fazer em menor ou maior escala. Então, missão de vida não é nada que a gente tem que fazer pelos outros, porque a vida é nossa.
Então, tudo aquilo que a gente aprende como sendo missão de vida, na realidade são coisas que todo mundo deveria fazer pelo mundo, em maior ou menor escala. Então, tem pessoas que dizem assim, a missão de vida é ajudar os outros. Agora, se a pessoa de repente é um assistente social, ela vai ajudar mais, porque ela estudou para isso, ela tem recursos para isso. Se é a pessoa que tem muito dinheiro, também pode ajudar de algumas formas. Mas uma pessoa no comum, que não tenha muitas condições financeiras, também pode ajudar muito. Pode ajudar uma pessoa que está na rua, pode ajudar um vizinho, pode ajudar uma pessoa doente. Então, isso não é missão de vida, gente. E eu acho muito ruim, muito triste a gente passar a maior parte da vida sem saber que todos nós temos uma missão de vida. E isso é que dá sentido para a vida de cada um, né? Quantas vezes você já teve dúvidas a seu respeito? Né? Quantas vezes você se questionou se você era bom, se você era ruim, se você era capaz, se você... que as coisas ruins aconteciam com você porque você poderia ser melhor ou porque você poderia ter errado menos, né? E agora que o futuro é incerto, o que você pensa sobre isso? O que você pensa sobre seus relacionamentos? Né? Parece que a vida vai começar só depois da pandemia. Tudo isso tem a ver com missão de vida. O que você pensa a seu respeito, a forma que você lida com seus relacionamentos. Por que relacionamento é tão complicado? Né? Então, esses questionamentos todos vão nos levar para a missão de vida. Certo? Então, o que é uma vida com missão de vida e uma missão sem missão de vida? É a mesma coisa, né? Todo mundo passa por inúmeras situações. Uma vida com missão de vida não quer dizer que ela não vai ter problemas. Só que uma das coisas mais fantásticas de ter uma missão de vida é que você consegue enxergar as possibilidades e, principalmente, você consegue compreender por que estão acontecendo as coisas e para que isso vai servir para você. Então, uma vida sem missão de vida são uma série de acontecimentos, é perdas, é frustração, é uma alegria aqui, uma tristeza lá, é um acontecimento bom, um dia bom, um dia ruim, é uma briga em casa, um momento feliz. São eventos isolados. A gente não consegue estabelecer a conexão disso porque a gente não entende que a missão de vida é um fluxo. Como aquele vídeo que eu botei no começo, a vida é um fluxo. Quando a gente tem uma missão de vida, a gente pega as mesmas situações e a gente encontra uma conexão, a gente entende os acontecimentos, a gente sabe para que as coisas elas estão aí. Pode ser um problema de relacionamento, a gente entende para que eu tenho isso. E não é porquê, gente. A gente tem uma grande diferença entre porquê e para quê. Então, pensa um pouquinho como é que você faz as perguntas. Você pergunta, para que isso acontece comigo ou por que isso acontece comigo? Normalmente, quando a pessoa vive a sua missão de vida, mesmo que ela não saiba, ela pergunta para quê. Quando a gente não está vivendo a nossa missão de vida, ela pergunta por quê. E não fique chateado, não fique triste se você chegou à conclusão que você pergunta por quê. Mas como eu disse lá no começo, a gente não aprende sobre missão de vida. E eu vou explicar aqui a pouquinho para vocês o que a gente aprende. Quando a gente pergunta por quê, a gente é vítima de uma situação. Por que aconteceu isso comigo? Por que meus relacionamentos não dão certo? Por que eu não consigo emprego? Por que eu sou infeliz? Por que eu tenho depressão? Por que eu não me esforço mais? Quando a gente pergunta por quê, a gente tem a sensação, a ideia de que a vida age na gente. A vida causa alguma coisa na gente. Quando a gente vibra a nossa missão de vida, a gente sabe que a gente atua a todo momento. Então a gente pergunta para quê? Para que eu estou com esse problema no meu relacionamento? É para quê? Com essa informação, o que eu vou conseguir melhorar e ser uma pessoa mais feliz? Eu estou desempregado, não consigo emprego. Para que eu estou passando nessa situação que eu não consigo arrumar um emprego? Porque talvez eu tenha que fazer alguma coisa diferente, eu tenha que mudar minha história. Sempre que surge um problema, quando a pessoa vibra a sua missão de vida, ela encontra uma nova possibilidade, ela entende que aquela situação, ela está ali para ampliar a sua força, diminuir a sua frustração, diminuir o seu medo. Quando você não vibra a sua missão de vida e você pergunta por que isso está acontecendo comigo, você fica à mercê, você fica cada vez mais frustrado, cada vez mais limitado, cada vez com mais medo. Então, o que eu quero dizer para vocês, né?
que não tem problema se você não sabe qual é a sua missão de vida. A maior parte das pessoas não sabe. E pior, grande parte acha que é alguma coisa que a gente tem que fazer pelo mundo lá fora. Mas quando você se questiona que a vida não tem sentido e que não pode ser só isso, você está falando essa linguagem, a linguagem da missão de vida, que a gente não aprende, certo? E quando você começa a vibrar sua missão de vida, aí você começa a encontrar sentido em tudo. Eu vou dar um exemplo, né? Depois eu continuo explicando, porque realmente é um tema complexo, porque é um tema, ele é muito rico, ele é muito importante, mas a gente aprende muito pouco sobre isso. Ninguém nos ensina isso. E a gente tem que aprender isso para poder ser feliz, independente do que está acontecendo lá fora, tá? Porque qual é o ganho que a gente tem de viver a nossa missão de vida? A gente não depende mais do mundo lá fora para ser feliz, para encontrar realização, para resolver os problemas. A maior parte das pessoas agora está esperando a pandemia terminar para começar a vida de novo, como se ela tivesse parado, né? Aconteceu um imprevisto? Sim. O futuro é incerto? Sim, sempre foi incerto, né? Agora ele fica, vamos dizer assim, que é mais óbvio que ele é incerto. E as pessoas ficam esperando as coisas acontecer para viver de novo. Só que a vida não parou. A vida, ela apenas se modificou um pouco. E quando a gente vive a nossa missão de vida, independente do que está acontecendo lá fora, independente se hoje você tem muitos recursos e amanhã tem poucos, independente se você, vamos supor, hoje é um médico e amanhã você está num lugar onde você não pode atuar como médico, tá tudo certo, você encontra oportunidades e soluções para o que tem um sentido. Você não é uma coisa, você não é um salário, você não é uma profissão, você não é alguém que está com alguém, você não é pai, mãe ou filho, você é um ser que em todas as áreas da sua vida flui, porque você entende o que está acontecendo. E qual é o maior problema agora? As pessoas não entendem o que está acontecendo com elas, elas não entendem o que elas sentem, elas não entendem o que elas querem, elas não entendem por que elas estão enfrentando os mesmos problemas, né? Elas não entendem como encontrar soluções, porque as pessoas olham lá para fora e dizem assim, meu Deus, como é que eu vou resolver isso? A gente não resolve nada lá fora, gente. A gente só consegue perceber as coisas lá dentro. Quando a gente tem uma missão de vida, a gente olha lá para dentro e diz assim, não, eu sei como é que eu vou fazer. Eu sei que isso aqui é difícil, isso aqui é ruim, isso aqui não foi previsível, mas eu tenho os meus recursos, eu sei dos meus potenciais, eu tenho ferramentas para vencer o meu medo, a minha frustração, eu vou lidar com isso, porque eu posso. E hoje em dia o que a gente faz? Aí eu não consigo, eu não sei como, porque a gente não vibra isso, certo? Eu vou dar alguns exemplos de algumas pessoas, assim, só para vocês começarem a perceber, e eu quero que vocês pensem um pouquinho na vida de vocês quando eu falo nisso. Que situações que vocês enfrentam seguidamente que vocês acham que são vítimas da situação? Aí tu vai dizer, ai Dudy, mas olha o que está acontecendo com todo mundo agora. A gente está numa situação realmente mundial, mas o que cada um pode fazer com isso? E a gente não tem o que fazer. Tem o que fazer. A questão é que a gente não aprendeu como buscar essa força, essa nova forma de enxergar as coisas para fazer alguma coisa. Porque a gente só aprendeu o que a gente tem que fazer no mundo lá fora. A gente só aprendeu que tem que se comunicar, que tem que trabalhar, que tem que resolver problema, que tem que casar, que tem que ter filho, que tem que comer, tem que dormir. A gente aprendeu muitas coisas para lidar com o mundo lá fora. Só que a gente não aprendeu quem a gente é, qual o nosso potencial, qual as nossas fraquezas e como que a gente consegue vencer as nossas fraquezas. E quais são as nossas fraquezas? Ah, eu não consigo, eu não posso, não dá, eu sou menos, eu me comparo. Todos esses julgamentos que a gente tem abafam quem a gente é. A gente tem o potencial de superar qualquer situação, só que a gente aprendeu que não. E o fato da gente não aprender como usar esse potencial é que nos afasta da nossa missão de vida. E quando a gente está longe da missão de vida, a gente olha para a nossa vida e diz assim, mas é só isso. Nossa, é sempre a mesma coisa, é sempre tão pequena, a gente não consegue encontrar significado nem valor nas coisas. E hoje em dia isso é muito sério, eu vejo as pessoas chegando para mim, independente se elas estão bem financeiramente, independente se elas estão bem ou mal nos relacionamentos, a gente Dudy não tem sentido, Dudy, é só isso. A gente passa uma vida inteira só para isso. Você já se fez esse questionamento? Às vezes chega até dar medo fazer esse questionamento, mas ele é muito válido se você consegue detectar que existem ferramentas para a gente lidar com isso. Então eu vou dar alguns exemplos só para você ter uma ideia. E como a nossa história e como os nossos problemas são indícios da nossa missão de vida.
Quando surge um problema na nossa frente, não é porque a gente é mau e a gente é castigado. É porque esse problema, ele é algo que vai te impulsionar para te realmente conseguir o que tu quer. Porque ninguém quer coisas pequenas, todo mundo quer coisas grandes. E coisas grandes não quer dizer que sejam coisas caras. Se você gosta da espiritualidade, você quer se iluminar, você quer meditar, né? Se você quer uma carreira, você quer ser o melhor. Se você quer estudar, você quer fazer um mestrado, um doutorado. Se você quer ter uma loja, você quer ter uma rede de lojas. E não tem nada de errado nisso. A gente quer sempre mais. E por que a gente não consegue? Porque a gente não consegue entender a nossa história. A gente não consegue interpretar os sinais da nossa história. Eu vou dar um exemplo. Tinha uma paciente minha que ela vinha de um relacionamento abusivo, né? Um cara muito ruim, assim, mandão, não deixava ela fazer nada, humilhava ela, dizia que ela não servia para nada, né? E ela tinha um sonho de ser uma pessoa independente e morar fora do país. E aí, depois de muito custo nesse relacionamento abusivo, ela conseguiu se separar e ela ficou com o filho, ela criou o filho, ela trabalhou, né? Ela foi estudar línguas, né? Estudou uma língua, mas tinha esse sonho ainda. Apesar dela ter se separado, ela diz, é impossível eu concretizar meu sonho, porque eu tenho um filho, tenho uma casa, imagina se eu pego todo o meu investimento, todo o meu dinheiro e invisto nisso, e aí como é que vai ficar meu filho, como é que vai ficar minha casa, daqui a pouco eu perco tudo. A pessoa, ela ainda se sentia limitada, inferior, ela se sentia que a vida não ajudava ela, que ela não tinha oportunidades. Por quê? Porque ela estava tudo ali contadinho, limitadinho, mas ela tinha esse sonho. Ela dizia, eu queria tanto, mas eu não posso, tenho que abrir mão por causa do meu filho, tenho que abrir mão, porque imagina que se eu me meter numa dívida para fazer uma viagem, como é que eu vou chegar lá? Não conheço ninguém. Então ela sempre tinha uma desculpa. E aí um belo dia ela começou um tratamento comigo e eu vi que a missão de vida dela realmente era sair. E missão de vida, gente, como eu falei, tem a ver com a gente, não tem a ver com os outros. A missão de vida dela era sair de uma situação de submissão para ser dona da vida dela. Era ela enfrentar todos esses obstáculos que ela tinha medo. Tudo que ela tinha medo era perder a segurança, era perder algo estável. Só que o que ela sonhava, o que ela desejava, era algo que não era estável. Era estar em outro lugar no mundo e viajar e aprender, né, isso. E aí um dia eu falei para ela assim, tá, o quanto tu pagaria para viver teu sonho, né? Porque tudo na vida tem um custo. E quanto maior aquilo que a gente deseja, mais caro é. Quando uma coisa mais valor tem, mais cara é, né? A gente vê isso em qualquer loja, em qualquer mercado. Coisas mais valiosas custam muito mais caro. E ela começou a refletir, e aí foi, porque era a missão de vida, não tinha como ela não fazer outra coisa. Então, o que poderia acontecer? Ela demorar mais ou menos para fazer isso. Ela disse, não, eu vou fazer. E ela tomou coragem, e ela se organizou, ela vendeu o carro, ela se organizou com a papelada, ela arrumou uma rede para apoiar o filho, ela se organizou de tal forma, e ela ficou assim, ela foi, conseguiu todos os recursos para ir, mas realmente, se desse alguma coisa errada, ela não tinha o que fazer. Mas que era o caminho dela. E ela foi. Hoje, ela está morando em outro país, ela arrumou trabalho, arrumou uma casa com outros brasileiros, ela trabalha lá, está conseguindo guardar dinheiro lá, o filho dela está se estruturando, ele já é adulto, ele está trabalhando por conta, estão se organizando para ele ir para lá. E qual é o sonho dela agora? Ela já conseguiu passar por tudo isso, ela conseguiu enfrentar muitas coisas que ela não imaginava, ela chegou, assim, do dia eu cheguei lá nas escalas para trocar, para chegar onde ela tinha que chegar, eu não falava a língua e eu achei que eu ia começar a tremer e desmaiar porque eu não sabia nada. Mas ela disse, não, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer por mim. E ela fez. E ela tá lá muito feliz, muito realizada. E agora o que ela vai fazer? Ela tá tentando se organizar, não para voltar e ter a vida que ela tinha antes, para morar em outro lugar. E morar em outro lugar. Então, ela conseguiu estruturar toda a vida dela, todos os medos dela que ela tinha em relação à estabilidade, à insegurança, foram o que motivaram ela a ser quem ela é. Então, o que eu quero dizer para vocês com essa história? Que aquilo que a gente mais teme é como se fosse o obstáculo que a gente tem para passar, para conseguir o que a gente deseja. É como se falasse assim, você quer subir a montanha? Então eu vou te mostrar a montanha mais íngreme. Aí você vai olhar para a montanha e dizer, meu Deus, é muito difícil, eu não vou conseguir. Mas se você quer subir a montanha, você sempre vai querer subir a montanha.
E quanto mais tempo você demorar para ir nessa direção, mais você vai se frustrar, mais medo você vai ter, mais você vai alimentar as crenças negativas que você... Mais vocês vão alimentar as crenças negativas que vocês têm e mais difícil fica. E aí você não encontra uma realização na vida. Ela tinha medo de realmente ficar sem casa, sem comida, sem nada. Mas é que não tinha condições de ser diferente. E ela passou por problemas, passou. Foi difícil? Foi. Mas ela decidiu que não seria diferente. E hoje, ela diz, eu não sou mais a mesma pessoa. Hoje eu sei que nada vai me impedir de conseguir o que eu quero. E o que eu quero agora é que a pouco eu morar em outro lugar, em outro país, com outra língua. Ela perdeu os medos. Então, quando a gente está na nossa missão de vida, a gente perde o medo. E você já parou para pensar quanto você vive com medo? E que medo é esse? Né? Vamos continuar falando um pouquinho disso, tá, pessoal? Vamos falando de missão de vida. Se vocês conhecerem alguém que acha que é legal, importante se organizar na vida, compreender um pouco o fluxo da vida, compartilha. Antes que eu me esqueça, dia 20/6 eu vou fazer um workshop gratuito e online sobre missão de vida. Para se inscrever, é só ir lá no meu site, no dudirios.com.br, www. Se inscrever que é bem fácil, tá, pessoal? Então vamos continuar aqui no nosso fluxo, certo? Então vamos lá. Então, lembra que eu falei uma vida com missão de vida e uma missão sem missão de vida, certo? Os fatos são os mesmos, mas a estrutura é outra. Então, o que é missão de vida? É a grande pergunta, né? A gente fala, já falei para vocês o que não é missão de vida. E agora eu vou falar para vocês o que é viver a missão de vida, a missão de cada um, porque todo mundo tem uma missão de vida. Todo mundo, independente da sua crença, independente da sua condição social, independente dos recursos que você tem uma missão de vida, certo? E você não aprendeu isso, você não aprendeu no colégio, ninguém te explicou isso, e às vezes você sente um chamado lá dentro de você que você não consegue identificar direito. Bom, missão de vida é quando é você ser quem você é, certo? Viver a sua própria história e não ficar à mercê do mundo lá fora. Você cria a sua história. Como esse exemplo que eu dei agora. Viver a sua missão de vida é você eliminar as crenças que te impedem de ser você mesmo. O quanto você se julga, se critica, sente que é incapaz, é impotente, se compara. Isso tudo que você faz são comportamentos de que você não está vivendo a sua própria missão de vida. Quando você vive, você não se julga mais. Você não se critica mais, você se aceita, né? Quando você vive sua missão de vida, você deixa para trás expectativas que não são suas. Muitos dos objetivos que a gente tem na vida não são nossos. A gente absorveu porque são os melhores, porque são os certos, porque a gente não quer magoar os outros, né? Quando a gente vive a nossa missão de vida, a gente para o conflito entre quem a gente é e quem a gente deve ser, né? Entre o que você sente e o que você pensa. Então, quando você sente, pensa e estão na mesma linha, você está vivendo a sua missão de vida. Outra coisa muito importante quando a gente vive a nossa missão de vida é que a gente se empodera. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que a gente tem ferramentas para lidar com qualquer tipo de medo ou frustração que a gente sinta. A gente consegue se livrar disso porque a gente aprende o que isso significa. E não fica tentando não sentir muitas vezes, né? Então, ser quem você é exige aprimoramento, exige fortalecimento e capacidade, principalmente, de compreender a sua história de vida. Assim você sai da ilusão do mundo para a realidade de quem você é. E quando você tem essa clareza, tudo muda. Você inverte a polaridade da sua vida. Você consegue observar a sua vida e criar a sua vida. E não ser uma pessoa que está à mercê do mundo lá fora. Parece muito demais isso, pensar, não, imagina, o mundo lá fora é que norteia a minha vida. Né? Mas não é realidade, gente. A gente consegue... Por que algumas pessoas elas se reinventam, elas veem novas oportunidades, elas veem novas expectativas, e algumas pessoas elas simplesmente param e elas não conseguem ir para frente, certo? Então, eu contei para vocês essa história dessa pessoa, mas tem muitas outras histórias de outras pessoas, assim, que realmente encontraram um sentido. Por exemplo, tinha uma outra paciente minha, que ela foi casada, separou, tinha uma filha, e ela sempre achou a vida inteira dela que ela estava à mercê das pessoas. Porque as pessoas usavam ela,
porque as pessoas nunca não colocavam ela em primeiro lugar, ela sempre tinha que estar em função, servindo todo mundo, tanto que ela era assistente social. Né? Ela se sentia sempre que as pessoas de alguma forma a exploravam, de alguma forma só pensavam nela porque precisavam dela, nunca colocavam ela em primeiro lugar. Você já sentiu alguma coisa assim? Você conhece alguém que seja assim, que se sinta sempre, as pessoas só tiram vantagem, ou só me procuram quando elas precisam, ou a pessoa nunca sentia que ela era o centro da própria vida, porque a missão de vida dela era ela se tornar o centro da própria vida. E aí ela teve que passar por N situações até chegar nesse ponto. O que ela passou? Então ela se separou, continuou muito amiga do ex-marido, porque ela tinha essa coisa de ajudar muito, ele tinha um problema de saúde bastante grave, ela ajudou ele, ajudou a filha, né? A filha tinha que estudar, ela disse, meu Deus, agora ela vai para uma faculdade, agora que eu pensei em investir um pouquinho em mim, tem que investir nela, né? E ela conheceu uma pessoa, um homem, teve um relacionamento, e nesse relacionamento ele nunca colocou ela em primeiro lugar. Ele tinha outras mulheres e sempre deixou claro para ela, ó, é assim, quer, não quer, não quer, né? Ela sempre foi ciente e ela ficava muito chateada de nem assim eu sou o centro da vida das pessoas. Então o que foi acontecendo na vida dela? A gente foi trabalhando e ela foi percebendo em como ela iria poder se colocar no centro da própria vida. Então ela teve todo um histórico de se sentir uma pessoa que estava à mercê das outras, nunca sendo dona da própria vida. E aí quando ela vira a chave, o que ela está fazendo hoje em dia? Hoje em dia ela se mudou, ela mora sozinha, ela se mudou de estado, ela se aposentou, está com umas atividades, trabalhando de freelancer, está com alguns relacionamentos afetivos, e o objetivo da vida dela, hoje em dia, é morar em vários lugares, né, também. Não está muito preocupada com a atividade, porque ela se vira e diz, tudo bem, eu não me preocupo, eu me adapto em qualquer coisa. E não se preocupar mais com ninguém. Agora ela faz o que ela quer da vida dela, que é ser o centro da própria vida. Hoje ela está a fim de morar aqui, ela mora. Daqui a pouco, se ela cansou, ela se muda. Daqui a pouco, se ela quer trabalhar, ela trabalha. Daqui a pouco, se ela quer voltar um pouco para casa da filha, ela vem. Então, ela se priorizou. Para ela se priorizar, ela teve que passar por muitas situações onde ela se sentiu que ela não era a prioridade. Então, isso que eu quero mostrar para vocês. As situações que mais incomodam vocês são as situações que se a gente souber o que elas significam, são as situações que vão propiciar você se libertar daquilo que te incomoda. Então, o que é missão de vida? Missão de vida é você viver a sua vida. E não uma vida que você imagina como deve ser, uma vida que você aprendeu que deve ser, né? Missão de vida é você viver conforme você é. Só que a gente se desconhece e a gente acaba tendo muitas atitudes, muitos comportamentos, buscando muitas coisas que a gente encontra problemas, a gente encontra dificuldades, a gente encontra limitações, a gente não vai para frente porque não é a gente que está ali, é algo que a gente aprendeu. E como é que isso funciona? Vamos ver aqui. Essa imagem representa bem, eu digo que a gente tem um verdadeiro eu e um falso eu. A gente aprende desde pequenininho um monte de coisas. A gente aprende a falar, a gente aprende o que é certo, o que é errado, o que é bom, o que é ruim, o que é ser feliz, a gente aprende que a gente não pode incomodar os outros, a gente aprende que tem que ser educado, gentil, que a gente tem que respeitar, que a gente tem que obedecer, que a gente tem que trabalhar, que a gente tem que ganhar dinheiro, tem que ter uma casa, tem que ter um carro, tem que ter uma família. A gente aprende um monte de coisa, não aprende? Grande parte das coisas que a gente aprende, nem todas são realmente coerentes com quem a gente é. Então a gente cria um falso eu, a gente cria uma identidade que vai guiando a nossa vida. E essa identidade, ela se frustra, ela sofre, ela tem medo, ela se sente insegura, ela acha que não pode ser amada, ela tem conflitos de ego. Por quê? Porque ela não é você, ela é um personagem que você montou porque você aprendeu que as coisas deveriam ser desse jeito. E aí, quando é que a gente sente que a gente não quer mais viver esse personagem? Que a gente quer começar a viver quem a gente é. E quando a gente vive quem a gente consegue ter força para qualquer situação, porque nada mais impede. Quando você chega um momento da vida de todo mundo que diz assim, essa vida que eu tenho, eu não quero mais essa vida.
ai, não sei, não é mais boa, eu quero uma vida diferente. E às vezes quando você diz eu quero uma vida diferente, você não sabe nem que vida você quer também, porque você se desconhece. Mas é muito importante esse momento, o momento que você diz assim, ai, não sei, essa vida aqui não é uma vida que eu quero uma outra vida. E esse momento é o momento que você começa a perceber que essa identidade que você construiu é uma identidade que não é real. Ela é uma identidade muito boa, que você pode usar para um monte de coisas, mas que ela não é você. Que ela é um personagem que você, como todo mundo, tem que ter para a gente chegar nesse ponto da vida para se questionar. A gente precisa aprender um monte de coisas. Mas o que, que a gente não aprendeu? A gente não aprendeu o quem a gente é. A gente poderia ter aprendido tudo que a gente aprendeu, mas ao mesmo tempo ter aprendido quem a gente é. Então a gente se avalia, se julga, se critica em relação ao personagem. Quando a gente reconhece quem a gente é, e a gente pode reconhecer isso reavaliando a história de vida, sabendo a sua missão de vida, sabendo a sua missão de sua alma, isso a gente vê muito na astrologia, você consegue derrubar várias dessas crenças que te limitam e impedem de ser quem você é. Então, uma notícia muito boa é exatamente essa. Muito das suas fraquezas, dos seus medos, das suas limitações, das suas frustrações, elas são porque elas estão baseadas nesse falso eu aí que você construiu na sua vida. Porque todo mundo tem que construir esse falso eu, a gente precisa. O erro não está em construir o falso eu. O erro está em não saber qual é o verdadeiro. E isso a gente deveria aprender desde a escolinha, desde o prazinho. Digo que sim, que a astrologia devia ser matéria de colégio. Não só astrologia, tem outras ferramentas também boas para isso, mas eu, como sou astróloga, né, sei que a astrologia é muito boa para isso. Então, a partir do momento em que você diz assim, ah, essa vida eu não quero mais, mas eu não sei que vida é. A partir do momento que você questiona, ah, minha vida não pode ser só isso, você está querendo saber a sua missão de vida. E quando você descobre a sua missão de vida, você dá o primeiro salto para uma vida nova, uma vida onde você não tem medo, não tem dúvida, não tem incerteza, porque a força que está em você, ela é muito maior de qualquer impedimento, certo? Então vamos continuar. Dúvidas, pessoal? Aprenda com aquilo que te incomoda. Aquilo que te incomoda não está te dizendo que tu está errado ou que você é limitado. Está te dizendo, olha, supera isso, que isso é bem aquilo, é como se fosse aquilo que cutuca a tua ferida, né? Olha para isso que te incomoda porque você está com uma ideia errada em relação a você mesma, você não está conseguindo perceber a verdade. Então, por isso que às vezes a gente cai sempre nos mesmos erros, sempre nos mesmos conflitos, sempre nas mesmas frustrações. É como se fosse um sinalizador, não da sua incompetência, não da sua incapacidade, não da sua limitação. É que para você ser realmente quem você precisa de uma estrutura forte, porque é muita energia, é muita potência energética, é muita verdade. E para manter isso, precisa de uma estrutura forte. Você precisa ser forte para manter quem você é. Por onde começar a descobrir nossa missão de vida? Olha, Tânia, realmente é um assunto fascinante, eu acho que todo mundo deveria aprender. Uma coisa muito boa é questionar a sua própria história. Mas, como eu falei no começo, dia 20 de junho, eu vou dar um workshop online e gratuito sobre missão de vida. É só se inscrever lá no meu site, no www.dudirios.com.br, certo? Pode se inscrever lá. Tem vários vídeos no meu canal do YouTube sobre missão de vida. Mas eu, como astróloga, para encontrar a missão de vida das pessoas, eu faço um mapa natal e um mapa dracônico. Mapa dracônico é um mapa anterior ao nascimento. A gente diz que é o mapa da alma, porque a nossa vida tem um propósito. E esse propósito está na alma. Então, a gente entende qual é o aprendizado que cada pessoa tem que ter, qual é a libertação que cada pessoa tem que ter. Porque, como eu estava comentando, a gente vibrar quem a gente é um potencial energético tão grande que a gente tem que se fortalecer mentalmente, emocionalmente e fisicamente. Por isso que a gente tem obstáculos. É que nem fosse uma academia, né? Você tem que fortalecer musculatura, você tem que ter flexibilidade. Pois é, a gente tem que ter uma capacidade de conter quem a gente é. Você já imaginou que para você realmente irradiar quem você é, você tem que se fortalecer? Pois é. E o caminho de missão de vida é esse caminho de fortalecimento para você irradiar quem você é. Certo? Então, não te preocupa com aquilo que te incomoda. O legal
é a gente começar a saber olhar isso como tipo assim, tá me incomodando, eu tenho que me fortalecer para irradiar quem eu sou, certo? Viver a missão de vida é uma conexão vertical e não horizontal. Por isso que viver a missão de vida te fortalece, faz com que tu não enxergue mais frustrações, tu não tenha mais medo. Claro que vai ter problemas, todo mundo tem. Só que é como tu lida com tudo isso, é uma forma sempre construtiva, nunca destrutiva. É sempre uma forma de poder ampliar a tua capacidade de viver, de te relacionar, de ter sucesso, de ser feliz, de resolver problemas. Porque você tem menos impedimentos. Você tem mais potencialidades, né? É bem aquela figura, né? De você bota um copo meio cheio e meio vazio. Quando você vive sua missão de vida, você enxerga a metade cheia. E diz, não, já tem metade cheia. Você não enxerga, tipo, já tem metade vazia. Você tem sempre um olhar construtivo, porque é impossível você não enxergar o bom, é impossível você não ter uma visão positiva da vida, porque é a sua vida, é a sua construção. E aquilo que incomoda, você supera e você não tem medo de errar, você não tem medo de se frustrar, você não tem medo de passar por privação. Porque o importante, que é o controle da sua vida, o fluxo da sua vida, você tem. Então a gente não aprende isso, a gente aprende a ter medo, a gente aprende a não conseguir lidar com frustração, a gente aprende a brigar com as pessoas que a gente gosta, né? Porque olha que pequeno que isso é, e do lado da grandeza que a gente pode vibrar. Então, a conexão horizontal é a conexão com o dia a dia, com o problema, com o empecilho, com o mundo lá fora, é o Covid que me impede de fazer as coisas. A conexão superior é diferente, é olhar de cima tudo isso e pensar, bom, para que eu vou, o que eu vou fazer com tudo isso para mim conseguir o que eu quero? Essa certeza, é nenhuma pedra no caminho te impedindo de fazer teu caminho. E a gente não aprende isso, então não se sinta mal por não estar sendo assim. Na realidade, a gente não teve esse aprendizado. E agora, mais do que nunca, a gente precisa disso. Então, quando a gente está na nossa missão de vida, independente do que está acontecendo lá fora, então, por exemplo, nesse momento agora de Covid, a maior parte das pessoas diz assim, a vida só volta depois que terminar a pandemia. Gente, a vida não parou. Você tá aí, tá todo mundo pirando em casa, as pessoas estão tensas, cansadas, cheias de medo. Mas se você estiver vivendo sua missão de vida, você encara essa situação de uma maneira diferente. Você pensa assim, bom, para que eu vou usar esse confinamento? Para que essa situação ela está acontecendo comigo? Né? Você vê um propósito, você entende os sinais, você tem clareza das informações, você não tem dúvidas, você não tem medo. Você, mesmo no momento difícil, você fica entusiasmado, tipo, não, eu vou resolver o problema, eu vou conseguir, vou me fortalecer. E quando tudo isso terminar, eu enfrento qualquer negócio. Né? Resiliência, que é a capacidade de conter os problemas, de não enlouquecer com eles, né? De não ficar ansioso, deprimido. Porque ansiedade e depressão são sintomas realmente de que você não é você mesmo, que você não está conseguindo e você sofre com isso. Né? Felicidade, você está feliz independente do que está acontecendo lá fora. E felicidade não é euforia, é estar bem. Né? Motivação não é uma coisa externa, ninguém tem que chegar a te motivar. Você está motivado porque você não estaria fazendo outra coisa. Liderança pessoal, você tem autonomia, você sabe o que você quer, você mesmo se puxa, né? E você consegue dar exemplo para os outros. Você tem esperança, porque esperança é uma coisa que a gente tem quando vive a nossa missão de vida. Quando a gente não vive, a gente tem expectativas. Expectativa é, se eu fizer isso, vai dar isso. Se eu rezar um Pai Nosso, o meu anjo da guarda vai me ajudar. A expectativa sempre é uma troca. Eu te dou uma coisa para obter outra. Esperança, ela não precisa nada em troca, porque ela tem certeza que tudo vai dar certo. Independente, né? Independente se as coisas não acontecerem como você gostaria, a esperança diz assim, tá tudo certo, é o melhor, é pro seu bem. É acreditar sem exigir nada em troca, né? E foco. Por que foco? Porque você entende a conexão de tudo na sua vida. Você entende o que acontece no seu trabalho, no seu relacionamento, com a sua saúde, com o seu corpo, com o seu futuro. Tudo é uma coisa só. A vida não é mais dividida em eu estou mal no trabalho, bem no relacionamento, mal de saúde. Não existe mais divisão. A gente é muito maior do que a gente aprendeu. E é o momento de resgatar isso.
né? Então, como eu falei antes lá, né, dia 20 de junho, tem meu workshop Missão de Vida, onde a gente vai falar sobre a missão de vida de cada um. Só se inscrever no meu site. No Telegram já tem, o pessoal que se inscreve é sorteado, e aí tem avaliações sobre o mapa natal e o mapa dracônico dos inscritos. Então, quem se inscrever no workshop vai ser pedido os dados de nascimento, que é para isso. Então, hoje já tem uma avaliação lá, tem pessoas inscritas no workshop, já tem a avaliação de um inscrito, eu só falo os iniciais, tá? E a data de nascimento, e a pessoa ouve um pouco sobre o seu mapa, sobre sua missão de vida, porque eu faço uma leitura do mapa natal e do mapa dracônico sintética, mas a pessoa tem uma boa noção, certo? Então, o que eu quero dizer para vocês, né? Eu tentei esclarecer um pouquinho sobre a missão de vida. É um assunto muito sério, muito importante, porque a gente está sofrendo porque a gente não está vivendo ela. A gente está achando que o mundo lá fora determina a nossa vida. Eu tentei esclarecer para vocês o que não é missão de vida, né? Que a gente acredita que missão de vida é fazer alguma coisa por alguém e tem a ver com espiritualidade. Ai, não, missão de vida tem a ver com espiritualidade. Não, espírito, todos somos seres espirituais. Todo mundo tem uma missão espiritual. Mas todo mundo tem a sua missão de vida, todo mundo tem um propósito, tem um porquê, tem um sentido, tem uma aprendizagem na sua vida e todas são importantes. Isso varia de nível também. Uma pessoa, ela pode ter uma missão de vida, por exemplo, canceriana no mapa dracônico. Então ela pode tanto ser uma pessoa que veio cuidar, como veio preservar os valores de família, como veio ter um desenvolvimento psíquico. Existem níveis. Mas quando a gente descobre essa missão, a gente vê que tudo tem sentido e tudo que a gente fez na nossa vida tem a ver com isso. Aí a ficha cai. E aí você percebe que você não é vítima de situações, mas que tudo que aconteceu na sua vida é para te tornar mais forte de uma coisa que já é sua. Uma coisa que você vibra, porque você já nasce com uma missão de vida. Isso independente de crença, de espiritualidade, de reencarnação, você já nasce com um propósito. Senão não tinha por que nascer. Porque se é para nascer, para ficar todo dia lá, tomando banho, escovando os dentes, almoçando, jantando, sabe? Tendo que dormir, acordar, não tem muito sentido. Não é só para fazer número, não tem sentido, gente. Só que a gente não aprende isso, né? E isso é complicado. Tomara que no futuro isso seja ensinado, certo? Então, se você quer pensar mais um pouco, rever isso aqui, fica longe de EVT, certo? Rever isso, pensa um pouquinho. Se você se sentiu meio angustiado porque você não tem a sua missão de vida, não se preocupe, porque realmente a gente não aprende isso. Mas é importante despertar que você tem. Se inscreve lá no workshop, né, no www.dudigils.com.br, é gratuito, é online. Sabe? Vamos falar mais sobre isso no dia 20, no momento do solstício de inverno, que é dia 20 de junho, às 18h43, que é o momento que vira a estação, para a gente reconectar esse nosso contato com a vida, com a natureza, né? Que nem aquele vídeo que eu botei no começo, como a natureza ela tem o seu fluxo, ela tem o seu sentido, né? E as pessoas que estão inscritas, todo dia eu posto lá no Telegram, 1, 2, 3, eu tô fazendo umas avaliações das pessoas a nível de missão de vida que estão inscritas para chegar lá no workshop já com mais informação, certo? Então, se vocês tiverem mais perguntas, mais dúvidas, podem perguntar. Eu sei que é um assunto complicado e ele é muito importante, sabe? Que não tem como a gente mais conseguir continuar vivendo sem entender o nosso propósito. Por isso que tem muito sofrimento, muita depressão, muita ansiedade, porque a gente está lutando e a gente quer viver e a gente não sabe nem por onde começar, certo? Se quiserem mais materiais, tem meus canais, tem no YouTube lá, no Dudy Rios, tem bastante vídeo sobre isso. O Telegram é muito legal, eu coloco diariamente dicas que vão nos aproximando da nossa missão de vida, certo? E agora tem as avaliações, né? E quarta-feira vai ter outra live aqui no Insta, às 18h43, sobre o eu verdadeiro e o eu falso. É aquilo que a gente construiu e ele não é ruim, gente, ele é necessário, mas o problema é que a gente não aprendeu nada sobre o verdadeiro, que é aquele que vibra, que tem o propósito da nossa vida, que sabe por que a gente nasceu e aquele que sabe para que cada coisinha que acontece na nossa vida, qual é o sentido de tudo isso, porque a gente tem um propósito, a gente não é mais um em 1 milhão de pessoas, a gente não é mais um ser que está por aí sem propósito, todo mundo tem, só que a gente está cego e a gente sofre com isso, esse que é o problema, tá bom, pessoal? Então eu desejo uma boa noite
né? Espero que todo mundo fique bem, que pense um pouquinho sobre a sua missão de vida, né? E que mesmo que não saiba, o importante é saber que ela existe sim, que a vida de todo mundo tem um propósito e vamos em direção a ela, tá bom? Beijo!